Hoje, 28 de outubro, vou fazer uma viagem, uma pequena viagem no túnel do tempo para a gente recordar do passado de todos nós veteranos. Estou um pouquinho resfriado ainda não melhorei. Então, pessoal, a gente recordando, voltando no tempo, a gente lembra dos momentos que o governo do estado tinha dificuldade de manter a segurança pública, com poucos policiais e pouco equipamento. Recordo bem, naquela época, que usávamos aquele famoso canela fina, aquele 38 magrinho, fininho, né? Alguns podiam usar colete e outros não, porque era escasso, não tinha para todo mundo. Muitas vezes os oficiais é que usavam e a tropa ia de peito aberto. Era um momento que recordo muito bem. O Estado passava por uma certa privação, né? Quantidade de efetivo, equipamento. Não tinha o que hoje os policiais mais novos conta, né? Ar-condicionado, rádio de qualidade, celular, entre outras coisas. Naquele tempo a gente tinha que improvisar, muitas das vezes até o carro, a viatura, dava problema e a gente tinha que empurrar. Imagine policial, né? Meio da rua, talvez até deparar com um tiroteio, alguma coisa, ainda ter que empurrar a viatura. Graças a Deus não chegamos a tanto, né? Mas alguns companheiros podem ter passado por isso. Mas passamos por poucas e boas. Éramos a base, o sustentáculo da segurança pública do estado de Pernambuco. Cada um do meu tempo, mais antigo, à medida que vai passando, consegue observar no seu passado tudo que nós passamos. Aí eu fico pensando, poxa, nós, muitas das vezes, trabalhávamos hora extra e não recebia por essas horas extras. Nós tirávamos prontidões porque muitas das vezes estávamos largando de serviço, fecha tudo, prontidão, ninguém sai. Nós deixávamos de dar assistência à nossa família. Vivia mais para a segurança pública do Estado do que para nossas famílias. Muitas das vezes os filhos doentes, né, a esposa ou alguém da nossa família, nossa própria mãe, mas tínhamos que estar lá, pronto, como se diz, né, pronto para em condição para dar assistência ao Estado. Eu faço uma pergunta, né, a todos: por que não reconhecer esses veteranos que passaram por tudo isso, né? Deixaram, muitas das vezes, não esqueceram, foi obrigado a deixar suas famílias para cuidar da segurança. Logo quando entrei, eu recordo, a gente via, né, os heróis, né, daqueles filmes americanos, filme policial, e queríamos ser um desses. Aí passamos no concurso público e nos tornamos policial. A partir daí, a nossa vida muda totalmente. Você começa a sentir no seu dia a dia ocorrências, né, de vários tipos, né, pessoas violentas da sociedade que saem de casa para fazer um mal ao cidadão e que muitas das vezes isso reflete também no policial que está dando a segurança. O policial, por sua vez, também vai ao trabalho, não sabe se volta. Salário pequeno, né? Dificuldade de manter a sua casa, de manter a saúde, de manter o relacionamento, porque muitas das vezes estava ausente de sua casa, tinha que estar sempre alerta, né, de serviço, não podia relaxar um minuto, porque senão o cenário seria ou sua morte, ou cadeia, ou estar no noticiário, né? Então, o salário é incompatível com o risco que esses policiais
que deram sua vida, como eu disse, que foram a base, a estrutura da segurança pública, que fizeram a segurança pública estar em condições de segurar o Estado, de segurar a violência. E a gente vê esse tempo passando em busca de reconhecimento. E esse reconhecimento não pode cessar. É importante que os veteranos, tanto os veteranos como os ativos, né, e os pensionistas, passem a enxergar a seguinte forma, principalmente vocês da ativa, o pessoal, lembre-se que hoje o veterano, nós somos vocês amanhã. E se vocês não abrir os olhos para uma luta em benefício de todos, amanhã serão vocês que estarão passando as mesmas privações. Então, investir no veterano é abrir as portas para que um policial novo que está entrando veja o seu futuro de amanhã. Comece a enxergar o que lhe espera. Então, senhores policiais da ativa, lutem junto com todos nós, tanto os veteranos como os aposentados e os pensionistas, né? Todos em busca de valorizar, porque se não formos valorizados, que futuros os senhores terão? Que futuro a nossa polícia terá? Eu digo isso porque hoje, né, a gente sente, a gente vê nos grupos, os companheiros reclamando que alguns não têm assistência à saúde, lhe falta o bujão de gás. É incrível, mas isso é relatado, certo? Então, chegamos a um ponto em que aqueles heróis eu digo de verdade, porque sustentar os pilares do Estado do jeito que nós encontramos, para dar essa base ao Estado, né, manter a segurança. E hoje necessitamos de valorização. Hoje, nós, cada um desses heróis, eu digo heróis porque de fato são. Um policial americano, tenho certeza que não gostaria de trabalhar aqui para ganhar o salário que ganhamos e fazer o que fazemos, mas nós gostaríamos de estar lá. Tenho certeza que conseguiríamos dar conta, porque seria um salário justo, e as ocorrências não seriam como é aqui no Brasil, que cada vez mais o policial é desvalorizado. Então, quando tiver festividades ao veterano, eu olho assim, é muito pouco que tem se dado de retorno. Precisamos de muito mais. O que fizemos teve grande valor. E é isso que cada um dos senhores, né, e senhoras, veteranos, veteranas e pensionistas. Pensionistas nem se fala, meu Deus, porque os nossos companheiros, muitas das vezes, não tiveram a chance de ver o fim das faixas salariais, melhorias no contexto geral, porque partiram. Então, essas senhoras vivem com a falta dos seus esposos e a ausência do Estado para lhe dar uma condição melhor de vida. Há pouco eu vi reclamação acerca de atendimento no hospital. Aí eu pergunto aos senhores, né, deputados, representantes da tropa, estão verificando como é que está o andamento, como está o hospital? O que foi feito de mudança? Passem lá de novo, né, como o próprio presidente da Câmara, né, disse que ia haver fiscalizações. Fiscalizem, vejam como está, passe o verdadeiro cenário que está acontecendo para a tropa. Nós estamos alheios às informações. E digo de novo, cada um dos senhores, policiais militares, da ativa, veteranos, aposentados, pensionistas, lembre, amanhã os senhores estarão precisando, estarão na mesma situação que todos nós estamos vivendo hoje. Então, valorizar o policial reformado é abrir os olhos do ativo, que amanhã será ele, serão os senhores.
Então comece a abrir os olhos e veja, a partir deste momento, eu conclamo que haja uma união de todos, em busca de melhorias. Só vote em pessoas que estejam voltados às nossas situações, a melhorias. Só agracie com seu voto, porque é muito importante. E digo, entre aposentados, os policiais veteranos, pensionistas e o pessoal da ativa, é muito voto. Nós podemos botar muita gente lá. Este voto é necessário, mas é necessário também a valorização de todos nós, dos senhores. Então pensem. Hoje somos nós, amanhã serão os senhores. Então, tudo que eu acabei de dizer, né, eu deixo uma frase. Unidos por nós mesmos. Se não fizermos, quem fará? Então, uma boa noite e que Deus abençoe a cada um de vocês. Pare um pouquinho, pense. Vamos mudar essa política doravante. É hora de lutarmos pelos nossos direitos e é hora de apertarmos a mão, porque ninguém fará por nós senão nós mesmos. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês.